O nosso país vive uma situação inusitada. Seu povo está convivendo com um presidente ilegítimo que não hesita em impor um projeto de desmonte do estado de bem-estar social e que, ao mesmo tempo, se vê envolvido em denúncias de corrupção e de irregularidades protagonizadas por seus parceiros de partido e de governo. Aqui no Congresso, onde tem maioria, corre, inclusive hoje, para aprovar a PEC 55, proposta de emenda à Constituição que pretende restringir gastos públicos, especialmente na educação, na assistência social e na saúde. Trata-se de uma proposta totalmente rejeitada por amplos setores da sociedade e eu quero aqui enfatizar as palavras do senador Paulo Paim, que também colocou números preocupantes que mostram a rejeição da sociedade brasileira, o número de pessoas que é desfavorável à aprovação dessa PEC 55, que vai congelar os gastos públicos por 20 anos. Logo mais, virá para o Congresso Nacional sua proposta de reforma da Previdência Social. Aliás, o presidente espera tão somente a aprovação da PEC da maldade, que é essa 55, para investir tudo na reforma previdenciária, que é mais uma comprovação de um governo que tem um grau muito elevado de insensibilidade social. Na sequência de maldade está a reforma trabalhista, que visa desmontar conquistas históricas da classe trabalhadora. Esta proposta foi adiada para 2017, mas deverá entrar na pauta legislativa e política no início do próximo ano. No tocante à reforma da Previdência Social, para se ter uma noção das maldades que estão previstas, basta saber que constam entre as principais propostas a de idade mínima de 65 anos para ambos os sexos, com perspectiva de chegar a 70 anos para as futuras gerações, senador Paulo Paim. Por esta medida, todos os trabalhadores ativos serão diretamente atingidos. No caso específico das mulheres, que hoje podem se aposentar 5 anos antes da idade dos homens, o prejuízo será maior. Serão afetadas as mulheres que atualmente têm 45 anos, mas também as demais que deverão se enquadrar em uma regra de transição a ser proposta pelo governo. No caso da aposentadoria por idade, a proposta do governo de elevar o mínimo de contribuições dos atuais 15 anos para 20 anos, devendo chegar a 25 anos, também trará enormes prejuízos aos trabalhadores brasileiros. Outra proposta incabível em um país que tem compromissos com os direitos humanos, com os direitos das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, é a proposta que trata dos benefícios assistenciais da Previdência, o BPC. Esta proposta atinge milhões de pessoas idosas e pessoas com deficiências que têm baixa renda. Estes cidadãos que, pela lei atual, têm direito ao reajuste igualmente aos demais beneficiários que contribuem com a Previdência, deverão ser desvinculados da política de reajuste do salário mínimo, que permite ganhos reais. Assim, passarão a ter reajustes apenas pela inflação. E assim seguem as maldades do atual governo com a proposta do novo cálculo das aposentadorias. O governo sugere que os trabalhadores contribuam por mais tempo e que a reforma acabe com a paridade no serviço público. Ou seja, o governo quer que os trabalhadores que ingressarem no serviço público antes de 2003, mas que ainda não se aposentaram, tenham direito somente à reposição da inflação na época de reajustes do benefício. Pela regra atual, o mesmo reajuste é assegurado para todos e na mesma data. O país, como podemos constatar, está tomando um rumo muito perigoso e incerto, que afeta diretamente aos mais pobres. Se no plano econômico o emprego escasseia, a economia não anda e a insatisfação geral já é perceptível. No plano social, as medidas adotadas e as propostas de reformas poderão levar o país ao abismo, a uma situação de extrema dificuldade. Junte-se a este cenário de desemprego, de recessão, o mundo
mundo surreal da política, em que assistimos à queda de um ministro atrás do outro por denúncia de corrupção e de irregularidades. De fato, terminaremos o ano de 2016 com uma pergunta que insiste em não calar e que eu acho que grande parte do povo brasileiro está fazendo. Até quando a sociedade brasileira é capaz de tolerar tanta impunidade em nosso país? Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.